É, nação, tempos difíceis no Mengão. Pois é, mais uma derrota dolorida ontem na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense. Derrota de virada por 2-1, com falhas de Santos, falha de Cebolinha, erros bobos e por fim uma equipe desestruturada emocionalmente. Infelizmente, estamos vivendo tempos sombrios. Vamos acompanhar agora um trecho do programa Seleção Sport TV, onde os comentaristas falam a respeito dessa derrota e também sobre o aproveitamento de Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Antes disso, eu vou pedir a sua inscrição e o seu like aqui no canal. Maravilha? Bora de vídeo, pessoal! O Sampaoli não conseguiu somar ponto. E no time dirigido pelo Sampaoli, que é a maneira mais justa, né, de se referir a isso. Por quê, na opinião de vocês, o Flamengo não soma pontos no Campeonato Brasileiro? Se soubesse, eu estava rico, cara. O Flamengo com o Sampaoli. Se você olhar assim, nenhum dos 3 jogos que ele perdeu é um absurdo. Perder do Inter no Beira-Rio não é um absurdo. Perder do Botafogo, um clássico no Maracanã, que é o time 100%, não é um absurdo. Perder do Atlético em Curitiba não é um absurdo. O problema é a soma. O problema é como ele perdeu, né? O problema é como ele perdeu, eu acho. Eu vou lançar uma frase Então aqui. tá. Eu vou lançar... Não, assim, jogar mal, perder do Inter, isoladamente não é nenhum problema. Quando você bota em conjunto e isso dá a ele 0%, você fala, poxa, quando esse time vai começar a caminhar, afinal de contas? Eu acho que ele vai acertar o Flamengo, cara. Você acha? Eu não sei, não tenho certeza de nada, nem quase certeza de nada. E, aliás, o que a gente está vendo em campo nem indica isso, né? Mas eu acho que cuidar da parte ofensiva do Flamengo hoje, e a filosofia dele, ajeitar o time a partir do time que ataca, né? A partir do setor ofensivo e não de trás para frente, como fazem muitos treinadores, é mais difícil. Mas vai te dar resultados a longo prazo se você tiver paciência e se você souber administrar isso. O problema do Flamengo hoje, claro que ainda é a organização defensiva, é a defesa que adianta, é o time que não pressiona corretamente no ataque, são os setores que ainda estão desorganizados e isso vai levar um pouco de tempo, mas eu vejo o caminho no trabalho dele, cara. Eu não sou tão pessimista com relação ao que eu vejo dentro de campo, não. Bom, o trabalho dele tem apenas 6 jogos. Eu ia falar isso. O primeiro de jogos. tudo, para a gente entender isso, é porque ele chegou no meio da temporada, a gente tem que voltar tudo, diretoria do Flamengo, contrata, manda embora, contrata, manda embora, contrata, manda embora, e o cara chega no meio do campeonato. Isso aí, ponto. Primeira coisa que tem que falar. Sempre com a expectativa no Flamengo de que basta trocar o técnico Isso, e o elenco é tão maravilhoso, vai começar E a... não é. Parece que o Flamengo tem um time 10 mil vezes melhor que todo mundo, que basta alguém chegar lá, fazer o famoso feijão com arroz, né? Que eu estou odiando essa expressão ultimamente no futebol, que sai ganhando de todo mundo. Não é assim. Tem outros times bons também, apesar do Flamengo ter um elencaço realmente. Mas eu acho que tem isso primeiro, não é dando desculpa para o Sampaoli, mas ele entrou, aí é Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, é Inter fora, é Atlético Paranaense fora, é difícil. É clássico no meio, e eu acho que ele não está tendo tempo ainda para treinar, né, para colocar as ideias dele em campo. Mas, claro, coisas específicas dá para falar. Eu, por exemplo, não sei ainda o que ele quer fazer no Flamengo. Qual o esquema de jogo que ele quer usar, se ele quer usar 3 zagueiros, 3 volantes, se é o Ayrton Lucas dando amplitude, se é o Cebolinha, o Marinho pela direita, se são 2 por dentro. E aí, claro, ele também está chegando agora, ele está conhecendo o elenco, ele está vendo a melhor forma de jogar. Mas ainda nesses jogos, eu ainda não sei qual é o norte, qual é a direção do Sampaoli. Ele ainda não achou. Não estou falando que é culpa dele, que ele já deveria ter achado, mas o fato é, pelo menos o que eu vejo assistindo os jogos, o que eu percebo assistindo os jogos, é que ele ainda não achou o que ele quer fazer com esse elenco. Ele não ameniza, desculpa, Isaac, ele não ameniza o impacto de não ter esse conhecimento todo sobre o elenco. Eu acho que isso me chama a atenção ao trabalho dele. Concordo com o Lino, acho que vai dar bom a médio prazo, mas eu acho que o padrão que ele está tentando colocar para o Flamengo nesse momento, com o campeonato em andamento, faz com que durante os jogos ele não tenha uma estratégia para resolver os próprios problemas. No jogo contra o Botafogo, o Flamengo ficou muito tempo jogando com os 3 zagueiros, 3 volantes. Depois ele mudou ali para 2 volantes, mais o Everton Ribeiro. Mesmo com a expulsão do Rafael. Exatamente. No segundo tempo. Isso para mim me chamou muito a atenção. O Racing foi a mesma coisa. Assim, ele não se manteve nem seguro, porque o Botafogo, embora não tivesse tanto a posse de bola, né, era muito mais perigoso do que o Flamengo. Então, a minha única crítica que eu faço ao modelo de jogo do Sampaoli é o quanto ele não ameniza o impacto da falta de tempo para conhecer o elenco. Então, ele vai querer impor a forma dele de jogar. Concordo muito com o que disse o Conrado. O que ele vai querer com esse time? Ele vai continuar insistindo com esses 3 zagueiros,
quem que vai ser o ponta, ele vai jogar com um time com um pouco mais de amplitude, ele vai jogar por dentro, o Gabriel vai ser o último, como vai ser esse meio campo, vai ter criatividade, vai ser com mais marcação, vai adiantar um pouco mais o Vidal. Então, eu acho que, embora seja pouco tempo, e esse time vem de estímulos muito diferentes, eu acho importante ressaltar isso também. Ele vem de um trabalho com o Dorival, que era um estímulo, aí ele passa pelo Vitor Pereira, que foi uma confusão, que eles não se entenderam, e aí ele vai para o Sampaoli. Então, são 3 modelos de jogo muito diferentes para assimilar. E em 6 jogos é muito pouco tempo. Agora, eu acho que com a experiência que o Sampaoli tem, ele poderia amenizar um pouco, né, encurtar um pouco mais. Você não seria o Sampaoli, né? Exatamente. Aí é o preço que você paga por ter o Sampaoli, Exato. Entendeu? E assim, aí não era o treinador, o Sampaoli não é o pacificador. Ele não é o arroz com feijão. Não é, exatamente. Ele não é o arroz com feijão. Agora, maldito futebol brasileiro que nos obriga, essa é a palavra, a debater trabalhos de 6 jogos. Exato. Que assim, se a gente for pensar seriamente, isso é uma loucura. 6 jogos era para o Sampaoli estar agora no estadual, testando as mais que eu fiz questão variadas de falar no começo. É isso. No entanto, é assim que a roda tem girado no Flamengo. Né? Trocar de técnico, começar de um jeito, no meio de uma temporada, caminhar para um outro rumo completamente diferente. Primeiro, antes de entrar no jogo de ontem, eu quero colocar aqui a escalação. Quando eu olho o time no papel, o time que o Flamengo tinha ontem, eu acho que não é uma máquina. Não é. Não é uma máquina, né? Não é. Não, e é bom lembrar isso também. O Arrascaeta ficou machucado um tempo fora, que é importantíssimo, está voltando no banco. E o Gerson, que ele já chegou, mudou e estava dando super certo, também lesionou, né? Então é mais problema ainda para o São Paulo. Eu olhei assim, eu disse fazer um bom time, mas é um time do nível do Atlético Paranaense, cara. Vai ser um jogo equilibrado, porque assim, é do nível dos adversários que ele tem enfrentado. E o jogo de ontem, como aliás foi muito parecido também com aí as alterações que ele fez. Entrou o Arrascaeta, entrou o Marinho, entrou o Vitor Hugo no time. Parecido com as derrotas para Botafogo e para Inter, é que o Flamengo teve chance de ganhar o jogo. Sim. As oportunidades apareceram para o Flamengo ganhar o jogo ontem, né? O Flamengo esteve mais com a bola, pressionou, não só a posse de bola, né? Você assistia o jogo, o Flamengo era o time que estava mais, não é mandando na partida, né? Mas tinha mais a iniciativa, ia para frente, a gente está vendo logo no começo o Cebolinha sofreu o pênalti, o Gabigol fez, mas é isso, não está com esse timaço todo devido às lesões, né? O Pedro também não jogou ontem, né? É bom lembrar, e o time coletivamente ainda não está se encontrando porque é técnico atrás de técnico e não dá tempo, não teve tempo ainda o São Paulo. Se fosse fácil, não precisava gastar dinheiro com o São Paulo, não precisava gastar dinheiro com o técnico. Se fosse fácil chegar, bota qualquer um e faz qualquer jeito que começa a jogar demais, não precisava. Então, aí a chance do Cebolinha, depois o Gabigol teve outra também. Gente, o impacto é tão grande que o Santos, o goleiro, ele passou a participar do jogo e ele também está se adaptando. Você vê claramente ele completamente desconfortável na posição. Imagina o resto do elenco, né? Isso para um goleiro que é um caso bem específico. Então, é isso, né? É a tal da paciência que o torcedor não quer muito saber disso. Eu discordo um pouco de que a gente não consegue ver as ideias dele. A gente não consegue ver as ideias dele dando certo 90 minutos. Né? Não, eu vejo as ideias dele. Eu digo que eu vejo várias ideias dele. Eu não vejo uma ideia dele. Para onde ele está levando? Agora, o próximo jogo, ele vai jogar com 3 zagueiros ou com 2? Não, mas ele vai... O Ayrton Lucas vai ser lateral, vai ser ala. O Ayrton Lucas vai ser o base, o lateral ou o ponta. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Não, eu concordo contigo. É porque tem muito mais a ver com as escolhas de jogadores do que com as ideias, né? Ele faz saída de 3, ele tem 2 jogadores dando amplitude o tempo inteiro. Sim. Ele tem uma mudança de meias, né, para dar apoio a esses lados de campo o tempo inteiro. Ele tem um meia próximo do centroavante que dá sempre ajuste. Mas se o Everton Ribeiro vai dar conta disso e o Arrascaeta é muito melhor, se o Ayrton Lucas é o cara para ficar na linha de 3 ou para fazer a amplitude que hoje faz o Cebolinha, a gente pode discutir. Se o Marinho é uma boa opção para você colocar, também é discussão. Se vale a pena começar com Vidal ou não, é outra história. Se o Pulga vai crescer na mão dele, é outra história também. O Bruno Henrique, quando voltar, vai entrar onde? Cara, eu acho que tem mais a ver com jogar. O Gabigol, quem é o Gabigol? É o monstro ou é o cara que resolve as coisas dentro de campo? O Pedro, de que forma ele vai se encaixar nisso tudo? Eu acho que tem mais a ver com os jogadores do que com as ideias. E o Sampaoli, nesse momento, ele está muito mais lidando com a administração de quem é quem na tribo do que com as ideias dele. As ideias dele estão dentro de campo. O problema é entender quem são os caras. E os caras não são mais o que eram.
Olha pessoal, meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. A grande realidade é que os comentaristas da Globo e do Sport TV, no caso, foram bastante sensatos em seus comentários. Quando eles falam que é muito pouco tempo para se provar o trabalho do Sampaoli, existe uma lógica. Quando eles falam que o Sampaoli consegue pôr suas ideias em campo, sim, ele consegue, mas os jogadores conseguem executar? Sim, por um determinado tempo, depois o time desaba. Existe um trabalho psicológico que deixou de ser feito no Flamengo depois da saída do Jorge Jesus e que os dirigentes, inclusive o seu Marcos Braz, já deu entrevistas falando que não é necessário. Mas sim, é necessário. Não são máquinas, são jogadores e eles sentem falta do amparo psicológico de um profissional, porque lidar com um clube gigantesco como o Flamengo, com uma torcida gigantesca e com as cobranças que existem, é complicado. Basta ver o tumulto de ontem no desembarque dos jogadores no Galeão, onde jogadores com fisionomia assustada, com medo, e isso inibe o jogador, querendo ou não. Você pode falar, o cara ganha muito, o cara pode pagar seu profissional, mas isso é de acordo com o empregador e não com o empregado. O empregador tem que dar suporte para aquilo que o empregado recebe. Então, pessoal, olha, envolve, como eu já disse no Twitter, falo novamente, tem que ter discernimento. O contexto dessa crise, desses tempos sombrios do Flamengo é totalmente diferente do que a gente sempre apoia, que sai o técnico, o jogador. Não, o contexto é maior. A gente tem que envolver diretoria, parte psicológica, vários fatores. Tomar 5 pedradas, 5 títulos perdidos no início do ano, não deixa um elenco confortável. É como a Ana Thaís Matos disse, a bola de neve vem e ela vai se tornando cada vez maior. E existem diversos casos de clubes que entram na zona do rebaixamento e não conseguem sair mais, mesmo tendo bons times, como por exemplo o Cruzeiro. Óbvio que o Flamengo não é o Cruzeiro, mas a gente não pode deixar chegar a um ponto onde a gente permaneça sempre próximo à zona do rebaixamento. E esse time precisa melhorar. Alguma coisa precisa ser feita. Outra coisa, a janela só abre em julho, em junho, aliás. Ou seja, temos um mês pela frente de muito sofrimento. Agora, com a contusão do Thiago Maia, o Santos, graças a Deus, não teve nenhum problema, mas o Thiago Maia está contundido, o Gerson está contundido e eu acredito que o Pedro volta na quarta-feira contra o Goiás. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, pois a novela está longe de terminar. Nação, vou pedir aqui a sua inscrição e o seu like no nosso vídeo para fortalecer o nosso canal. Maravilha? Forte abraço, nação. Fiquem todos com Deus. Fui!